Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Salvador. Antes da leitura do texto bíblico deste dia, quero compartilhar convosco um pequeno vídeo que fala do belíssimo trabalho de um evangelista do passado que deixou a sua marca na história da igreja. Trata-se de George Miller. Ouçamos esse testemunho. George Miller foi um evangelista e missionário inglês. Ele leu a Bíblia por mais de 200 vezes, sendo 50 de joelhos. E antes de sua morte, quando perguntado por um repórter o que gostaria de fazer ainda, ele, de joelhos, respondeu: ler mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda da existência de Cristo. Miller fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs, baseado na promessa de Deus do Salmo 68, versículo 5. Deus é pai dos órfãos. Seus seguidores contam histórias interessantes sobre ele. Entre elas, uma quando Miller estava orando em seu quarto, e sua fama já era notória. A rainha da Inglaterra foi à sua casa e sua empregada bateu na porta de seu quarto e disse: Sr. Miller, a rainha está na sala querendo lhe falar. E ele respondeu: diga à senhora rainha que agora eu não posso, pois estou falando com o Rei dos Reis e não vou atendê-la. Em outra oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para os mais de 1.000 órfãos naquela ocasião. E o desespero tomou conta de todos os funcionários. Mas Miller disse: não peça nada ao homem, minha aliança é com Deus. Entrou em seu quarto e orou: Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus, amém. Passado alguns minutos, várias carroças com pães pararam na porta do orfanato e o chefe que conduzia disse: Senhor Miller, fomos entregar estes pães para a família real, no castelo, e eles disseram que os pães estavam muito assados, e por isso, para não jogar fora, resolvemos dar para o orfanato. Miller disse: não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Miller foi um grande evangelista, teve uma comunhão invejável com Cristo e provou, por inúmeras vezes, o poder da oração com fé. Miller tinha um caderno, onde anotara mais de 50.000 orações que foram respondidas por Deus. Lembremos de que, quando vivemos na dependência de Deus, Ele mesmo cria circunstâncias favoráveis ao nosso favor. Amém. Que maravilha, queridos. Não tem como não nos emocionarmos. Sempre que leio a história de George Miller, fico impactado pelas milhares de almas que ele ganhou para Jesus Cristo e, mormente, pelo grande amor que ele tinha pela palavra de Deus. Leu a Bíblia 200 vezes, 50 delas ajoelhados, e por fim ainda falou: se tivesse tempo gostaria de ler mais a Bíblia. Vamos ler o nosso texto, queridos, que encontra-se no profeta Oséias, capítulo 10, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Com certeza, George Miller foi um homem de Deus que soube semear em justiça, que ceifou segundo a misericórdia
e lavrou o campo de lavoura e buscava a Deus intensamente em oração e tinha um profundo amor pelas Escrituras Sagradas. Como num campo acearado, assim é o nosso coração quando nos afastamos de forma contumaz do Senhor. Nos tornamos secos, cheios de ervas daninhas, um solo duro, compactado, difícil de ser semeado, pois será necessário ser trabalhado. Ará o campo de lavoura, disse o profeta. O tempo de arar este campo de lavoura sugere a necessidade de renovação, avivamento, uma volta a um estado ou condição que já existiu e desejamos restaurar em nossas vidas. Apesar de Israel ser um povo especial, diz a Bíblia, escolhido por Deus, mas de contínuo vivia em rebelião, em desobediência aos mandamentos que Deus lhes escolhera. Viver em rebeldia e agir de acordo com a sua própria vontade, sem dúvidas, era uma afronta ao Altíssimo e Poderoso Deus. Na leitura do Velho Testamento, é possível vermos quase todos os profetas foram levantados por Deus com uma mensagem de exortação a este povo. Isaías, por exemplo, foi tão claro na sua exortação que chegou a alertá-los que se convertessem rapidamente antes que a ira de Deus os consumisse eternamente. O profeta Amós vem com uma mensagem incisiva a Israel: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Amós 5,14. Buscar o bem, queridos, é buscar a Deus, é morrer para o mundo e viver para Cristo, é fugir do caminho que leva à morte espiritual, traçado pelo diabo. E nesse caminho, na verdade, chamamos de labirinto, que as pessoas se perdem e não conseguem voltar sozinhos. Precisam da ajuda do Senhor. E Jeremias revela que isto é bastante simples e muito fácil. Observe as palavras do profeta: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Você, ouvinte da palavra de Deus, saiba que o verdadeiro caminho da redenção para a sua alma está à sua frente, chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Para você, cristão, que se sente vazio, frio, improdutivo, observe bem as palavras do profeta Oséias que lemos, mas desejo repeti-lo: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Oséias 10:12. Oséias deixa bem explícito que hará um campo que estivera em descanso para torná-lo assim produtivo como dantes. E hará a terra, na ótica espiritual, queridos, sugere renovação, uma volta a um estado de condição que já existiu e desejamos restaurar. Quantos crentes que no passado eram ardorosos, cheios da graça e do Espírito Santo, falava até nas línguas dos anjos,
tinha visões e revelações, ganhavam vidas para Cristo com um evangelismo dinâmico e contínuo. Hoje são terras secas, com torrões quase como pedras, com ervas daninhas. Hoje são objetos de riso, de deboche do diabo, porque não são mais nada na obra de Deus. O diabo não teme mais e nem se distancia com a presença dele, desse cristão terra seca. Você não pode ficar assim. Precisa urgentemente renovar, restaurar a vida para a atuação novamente do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ensina para a igreja da Galácia que colhemos conforme aquilo que semeamos. Observe Gálatas 6, do 7 ao 9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. O profeta Oséias aconselha você a semear justiça. E semear justiça é crer no Senhor como Abraão creu nele. Em Gênesis 15, 6, lemos: e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Semear justiça é praticar a palavra de Deus. Precisamos realizar a nossa parte segundo a justiça do Senhor. Oséias também aconselha-nos a ceifar com misericórdia. E vale dizer que precisamos realizar a nossa parte nesta área também. Observe aqui: o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Portanto, a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. São palavras de Tiago, no capítulo 2, versículo 13. E Jesus, no Sermão da Montanha, falou: quem planta misericórdia, colherá misericórdia. Observe aqui Mateus 5, 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E fazendo assim, Oséias disse que choverá justiça sobre nós. Fica bem claro nesta passagem é que Deus faz uma parte e nós fazemos outra parte do processo. Mais do que isso, Deus não faz a nossa parte, nós não poderemos fazer a dele. Assim, independente das circunstâncias da nossa vida, devemos lavrar o solo, semear com justiça, ceifar em misericórdia e buscar o Senhor, pois Deus só agirá após realizarmos nossa parte. E o conselho de Oséias inclui também lavrar o campo de lavoura. O campo de lavoura é o seu coração, e a responsabilidade de torná-lo produtivo novamente é absolutamente sua. Você não precisa ficar com saudade dos áureos dias, dos bons e maravilhosos anos que você era tremendamente usado por Deus. É evidente que Deus deseja a sua volta, uma volta bem produtiva e útil na sua obra. Você precisa
ará o campo de sua vida novamente. Vale muito este esforço de sua parte. Se humilhe diante de Deus, peça perdão, arrepende-se de seus pecados de negligência, de desobediência. Você pode ser aquele varão ou aquela varoa que verdadeiramente anda com Deus. Isaías, o profeta, nos traz essa advertência e também ensino: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Isaías 55, 6. Amém. Oremos. Bendito Deus, sabemos que o desejo do Senhor é que todos nós, os teus servos, tenhamos uma vida produtiva e útil no teu reino. O Senhor capacitou cada um de nós, o Senhor destruiu dons, nós é que negligenciamos estes benefícios dados pelo Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando fracassamos nessa entrega e serviço a Ti. Ó Senhor, como o Senhor usou os Teus servos no passado, nos use também. Queremos ser instrumentos valorosos para a glória do Teu nome e para a edificação de vidas. Queremos deixar, Senhor, o nosso nome, o nosso trabalho na história, como George Miller deixou. Ele não quis aparecer, mas a obra dele sobrepunha muito Deus, e ele marcou era, foi bênção para o seu tempo e continua sendo bênção para os nossos dias também. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um abraço, que Deus abençoe ricamente o seu lar e até a próxima oportunidade com a bendita graça de Jesus Cristo.